Tua palavra é luz no meu caminho. A Palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Vai hoje aquele abraço especial aos companheiros da CAEX. Coisa boa! Só por hoje, amigos! Vamos firmes aí no nosso dia e nessa caminhada de nos constituir cada dia homens novos, abandonando o homem velho, sendo cada dia pessoas mais fiéis à nova proposta, à nova promessa de Deus. E ontem, ou no último programa, a pergunta foi barbadinha demais. Mateus faz Jesus subir na montanha para começar o sermão, o famoso sermão das bem-aventuranças, que aliás em Mateus chama-se até sermão da montanha. Fazendo um paralelo entre Jesus, que é a nova lei, e Moisés, que simbolizava a antiga lei, que foi então o grande Moisés, aquele que libertou o povo do Egito e que subiu na montanha para receber as tábuas da lei. Então Mateus, que escreve para judeus, está aí fazendo um paralelo entre Moisés, antiga lei dos judeus, e Jesus, a nova lei dos cristãos. Já Lucas põe o mesmo sermão das bem-aventuranças, mas com Jesus descendo da montanha. Veja, Lucas ele escreve para pagãos, Então a situação de Lucas é bem diferente. Se vocês pegarem um pouquinho antes, abre lá no nosso Lucas capítulo 6. Nós estamos discutindo já os versículos 17 a 19, Mas se você pegar lá, Lucas capítulo 6, lá no versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Então, Lucas coloca, Jesus sobe na montanha, mas não para pregar. Ele sobe na montanha para se encontrar com Deus, para rezar. Mas na hora de pregar, Jesus desce da montanha. É lá o versículo 17. Jesus desceu com os discípulos da montanha e parou numa planície, num lugar plano. Por quê? Para Lucas, montanha é lugar de oração, de encontro com Deus. A planície é o local do dia a dia, de viver a humanidade. É o local de reconhecer a miséria humana. É na planície que se dá assim a salvação, a plataforma da salvação, que se faz um novo sermão, o como as pessoas devem agir. É na planície, é no horizontal, é no nível das pessoas. Não é lá no encontro com Deus. O encontro com Deus se dá com preparação, mas o sermão das bem-aventuranças, a diretriz do que nós devemos fazer é no dia a dia, é na planície. E aí vem esse lindíssimo sermão, que em Lucas começa, no versículo 20, Jesus levantou o olhar para os discípulos e disse, felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aqui vem uma outra questão bem interessante, porque Mateus, lá no capítulo 5, você está aberto aí nos dois? Lucas capítulo 6, Mateus capítulo 5. Mateus, lá no capítulo 5, diz lá assim, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Lucas diz, felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mateus diz, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Só que Mateus acrescenta um detalhezinho. Ele põe, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. E disso aí, dessa diferença entre Lucas, que diz simplesmente, feliz vós os pobres, e Mateus, que diz, feliz vós os pobres de espírito, criou-se uma polêmica danada, afinal é pobre de pobreza, é pobre de espírito, o que é isso e tal e tal. E é sobre isso que nós vamos então aprofundar no próximo programa. Por enquanto, vamos ficar com a seguinte pergunta.
qual é a diferença entre a primeira bem-aventurança de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 3º, e a primeira bem-aventurança de Lucas, que está no capítulo 6, versículo 20? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é